Leiamos então a palavra de Deus, que está em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 26. Amém? Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É esse versículo que eu quero compartilhar com você. Porque esta palavra, ela vai falar a respeito da redenção. Redenção de Jesus Cristo. Redenção essa que nos trouxe salvação, libertação, conversão, transformação de vida. Sempre nos enche de gratidão e alegria. Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus e pensar quem éramos nós. Nós éramos vis pecadores. Nós éramos filhos da ira, filhos da perdição. Nós estávamos condenados à morte e morte eterna. Porque lá em Romanos 3, 23, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que todos pecaram. E todos passaram a estar debaixo da régua do pecado. E o pecado causou inimizade entre nós e Deus, a criatura do seu Criador. Porque Deus é santo. E exigia e exige até hoje santificação. O que é santificação? É separação. Mas uma separação que não é forçada, não é obrigada. É algo que nós escolhemos voluntariamente. Se santificar para quê? Para agradar a Deus. Se separar para quê? Para glorificar a Deus. Ser santo. Por quê? Porque santo é aquele que nos ama. Aqueles que nos remiu. Aquele que nos salvou. Aquele que nos libertou. Aquele que demonstrou o seu amor para com as nossas vidas. Então, se nós o fazemos, fazemos com alegria, fazemos com satisfação, fazemos com gratidão, não é com pesar. Ah, que fardo pesado! Ô céu, ô vida, tem que submeter, tem que obedecer, tem que fazer conforme a palavra de Deus, tem que andar conforme Deus direcionou, orientou. Não, queridos. Deus, Ele não quer nada forçado. Deus não quer nada obrigado. Não. Deus quer que nós temos prazer em servi-lo, em adorá-lo, em nos santificar. Prazer. Alegria. Por quê? Porque somos gratos a Ele que nos salvou. João 3,16. Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte eterna para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem e confessam a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador das suas vidas. Esses têm a salvação. Olha o que diz João, capítulo 14. João, Evangelho, capítulo 14. Jesus nos diz o seguinte. Olha o que nos fala o Senhor Jesus Cristo, através do seu servo João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, mas crede também em mim.
Quantos já falaram, e você já até ouviu alguém dizer, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, mas salvação somente por intermédio de Jesus Cristo. Nem um outro pode salvar, nenhum outro pode nos dar vida. Não. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo Jesus. Primeiro, a gente vem a Cristo e Cristo nos conduz à presença do Altíssimo, do Santo dos Santos. Por quê, pastor Marcelo? Porque o sangue de Jesus, não o sangue de cabra, de bode, não. O único sangue que tem poder de nos purificar de todo pecado, o sangue que nos lava de toda iniquidade, o sangue que nos redime, o sangue que nos traz vida, é o sangue de Jesus Cristo. No sangue de Jesus, somos lavados, somos transformados, somos redimidos, somos libertos e agora temos acesso à presença de Deus. Então, você pode achar que tem Deus na sua vida, que tem Deus no seu coração, que é de Deus, mas ser salvo, ser liberto, ser redimido, ser regenerado, ser transformado, só pelo sangue de Jesus. Aí ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, Deus, há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus Cristo, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, Jesus Cristo, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu, Jesus Cristo, estiver, estejai vós também. Ei, e onde Jesus Cristo está? Assentado à destra de Deus. Jesus Cristo está assentado à destra de Deus. Por isso que sempre que nós falamos da redenção em Jesus Cristo, isso nos enche de gratidão ao Senhor. Por que ao Senhor? Ao Pai. Porque o Pai olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Como disse Romanos 3:23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Deus olhou e viu a sua obra-prima, a sua criação, a qual Deus criou a sua imagem e semelhança, e criou para a sua glória, e criou para seu louvor, e criou para ser seu representante aqui na terra. Deus viu a humanidade caída, a humanidade perdida, a humanidade caminhando a passos largos para a perdição, para a autodestruição. E Deus olhou e não viu um justo sequer, para que pudesse se colocar na brecha, para que pudesse se entregar a si mesmo, para a salvação da humanidade. Em Mateus 7, versículo de número 13 e 14 de Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Pela porta larga, pelo caminho espaçoso, que os conduz à perdição. Muitos influenciados, induzidos pela ação do maligno, sendo enganado, sendo levado a viver uma vida de mentira, de engano, de indução, de opressão, de vícios.
escravos do pecado, instrumentos na mão de Satanás, como está em João 10:10, para roubar, para matar, para destruir, para traficar, para se prostituir. Porque ele induz a humanidade a tudo aquilo que é contrário a Deus, à vontade de Deus. Porque quanto mais a humanidade se lambuzar, quanto mais a humanidade se sujar com o pecado, quanto mais a humanidade se tornar escrava, dependente dos vícios, mais de Deus ela se afasta. Cada vez mais distante de Deus, a humanidade fica. Por isso que ele diz no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem, porque a grande maioria Satanás tem enganado, Satanás tem induzido. Quantos vivendo uma vida atormentada por demônios, pensando até mesmo em suicidar-se? Outro diz que já estão cansados de viver, mas na verdade não viveram nada. Porque só a vida estando em Jesus Cristo. E aqui eu não venho apresentar uma igreja, a denominação A, B, C. Eu venho apresentar um Salvador, um Remidor, um Libertador, um Transformador de vidas. O nome dele é Jesus Cristo. Se há alguém que pode te ajudar, ele diz em João, ele diz aqui em João, olha, João capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, aleluia, versículo 27, deixe-vos a paz. Ele fala com propriedade, porque ele é o príncipe da paz. Ele não tem paz, não, ele é a paz. Jesus, ele é a paz. Por isso que ele diz, paz seja convosco. Por quê? Porque aonde Jesus chega, as trevas se dissipam, o mal se desfaz. Aonde Jesus chega, a enfermidade dá lugar à saúde, o mal dá lugar ao bem, a derrota dá lugar à vitória, o fracasso, a destruição, a morte dá lugar à vida. Aonde Jesus chega, chega também a paz, porque ele é a paz. E ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Nem tenha medo. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do amanhã, do depois. Porque se em Cristo você está, pode ter certeza que Ele muda a sua história. Ele muda o quadro da sua vida. A ação do inimigo destrói, mas o poder de Jesus constrói. O poder de Jesus restaura. O poder de Jesus transforma. A Bíblia diz que lá havia um cortejo fúnebre. A mãe chorava pela morte do seu filho. Já havia perdido o seu esposo. E agora ela se vê chorando pela perda do seu filho. E lá vem ela acompanhada de uma multidão, sentindo a dor dela, chorando com ela. Por mais que sentiam a sua dor, o seu sofrimento, a sua perda, nada podiam fazer, a não ser estar ali ao lado dela, a não ser dar uma palavra de ânimo, de conforto a ela. Mas de repente, aquele cortejo fúnebre se vê de frente com outro grupo que vem acompanhando Jesus. E lá vem um povo seguindo Jesus. Um povo alegre, um povo glorificando, um povo louvando.
porque estavam acompanhados da vida, que é Jesus Cristo, da paz, que é Jesus Cristo, da alegria que há em ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por ter Jesus Cristo como amigo, como ajudador, como companheiro. E aí Jesus olha aquela situação e ele não passou por eles. Jesus não passou por eles. Jesus parou diante deles e mandou que parasse aquele cortejo fúnebre. E pararam. E ele disse: mulher, não chores. Como não chorar? Como não chorar? Diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Como não chorar diante de tanta perda? Quantos que de repente falaram isso para ela? Não chore. Você vai ficar bem, você vai vencer. Mas nada fizeram para mudar o quadro, a história, a situação dela. Jesus não apenas disse para ela não chorar, como mudou a sua história. Ela estava indo sepultar o seu filho. Agora Jesus toca no caixão, no esquife, e manda que o moço se levante. E aquilo que era choro de derrota, de perda, de fracasso, de medo do amanhã, agora se torna um choro de alegria. Porque é isso que Jesus faz. Ele traz vida, ele traz paz, ele traz alegria, ele dissipa as trevas, ele repreende o mal. Em Mateus, capítulo de número 11, 28, 29, ele diz: ei, vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, se você quiser continuar levando um fardo pesado, trilhando por um caminho largo e espaçoso, mesmo ciente que é de dor, de sofrimento, de perdição, de morte eterna, fique à vontade. Mas se você quiser mudança de vida, transformação, conversão, venha a Cristo hoje. Ele te liberta, ele te restaura, ele te transforma, ele te dá vida. Ele traz paz ao seu coração, ele traz refrigério à sua alma. Ainda que o esposo, os filhos, estejam lá mortos em delitos e pecados, mas se Jesus chega, ele traz vida. Ele mudou a situação daquela mãe, dando vida àquele filho. Não deixe Jesus passar, mas clame a Ele nesta hora para lhe ajudar. Olha, em nome de Jesus Cristo, clame ao Senhor nesta hora, porque Ele tem prazer em nos ajudar. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que nós ficamos separados de Deus, pois Ele é santo e não pode conviver com o pecado. Ele ama você, mas abomina o pecado que nós cometemos. Porém, Ele não rejeita você. Nós que viramos as costas para Ele, o deixamos, o abandonamos. Mas Ele não nos abandona. Lembra de Adão? Adão desobedeceu. Adão comeu do fruto que o Senhor disse para não comer. Deus sabia? Sabia. Mas assim mesmo Deus veio e disse: Adão, Adão. E Adão se escondendo de Deus. Adão pensando que estava se escondendo de Deus. Adão pensando que estava fugindo da presença de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha a gente tem que ter de permanecer no pecado e não de deixar o pecado.
Adão, onde estás, Adão? Adão! E Adão não se conteve e disse, estou aqui. Eu ouvi tua voz soar no jardim e tive medo. Medo. Deus não criou a humanidade para ter medo de Deus. Para temer e não ter medo. Agora, Adão teve medo. E Deus diz, Adão, comeste do fruto que eu disse para não comer, Adão. Deus sabia que Adão tinha comido. Então por que a pergunta? Porque Deus estava dando a oportunidade a Adão para se arrepender. E dizer, Deus, infelizmente, eu comi do fruto que o Senhor disse para mim não comer. Eu pequei, eu errei, eu desobedeci. Eu fui soberbo, prepotente, orgulhoso. Eu agi de forma contrária à tua vontade. Mas eu me arrependo, Deus. Me perdoa, Deus. Era isso que Deus esperava de Adão. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Arrependimento. João disse, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, há um advogado entre Deus, o Pai, Jesus Cristo. Mas para ele advogar a causa, ele tem que levar, tem que apresentar. Ele não vai justificar se a gente não se arrepender. Adão, por sua vez, disse, Deus, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Não era isso que Deus esperava ouvir. Olha como caminha a humanidade. As pessoas pecam, falham, erram, tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas e depois não assume. Eu pequei. Não. Fico arrumando um culpado, uma culpada para o seu erro, para a sua falha, para a sua situação. Em vez de cair em si, em vez de se arrepender. Crônicas 7:14, 2 Crônica. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, é pessoal, individual. Eu até quero ir, pastor, mas estou esperando por ela, por ele. Não. Escapa-te pela tua vida. O trabalhar de Deus na vida dela depende de você deixar ele trabalhar na sua. Mulher, o operar de Deus na vida do marido, do filho, da família, depende de você deixar Deus te santificar. Porque a mulher santa santifica a sua casa. A mulher santa santifica a sua casa. Então, sede santa. Deixe Deus trabalhar em você, operar em você, para que assim possa trabalhar nele, nela. Em vez de ficar culpando ele, ela. Aí eu não vou por causa do fulano, eu não permaneci por causa do Bertano, eu não estou na igreja por causa disso, daquilo outro. Não. Você não está pelas escolhas que fez, pelas decisões que tomou. Mas volta hoje. Volta a caminhar em Deus, na presença de Deus. Volta para a posição que Deus te levantou, te colocou. Ele dá graça, ele dá força, ele te ajuda. Está em sua casa, está em sua presença. Hoje tem um papo por aí que não precisa mais estar na igreja. Você pode ser crente em casa. Eu digo que isso é errado, porque a Bíblia nos orienta a congregar. Não deixe a sua igreja, como é costume de alguns. Não, a Bíblia diz, congregue. O congregar tem a ver de comunhão. Bom e consoável é que os irmãos vivam em união, que estejam debaixo da autoridade de um pastor, de um líder, que vai lhe apresentar a Deus um dia. Então congregue, vá para as orações, vá para o culto de ensino da palavra,
para a escola bíblica dominical, vai para o culto de louvor, de adoração, mas vá com um propósito. Que o propósito seja Deus, que o alvo seja Cristo. Não vá para olhar fulano, para reparar Bertano. O mal é que as pessoas, elas conseguem ver defeito em tudo, em todos, até em Deus, em Jesus. Conseguem encontrar defeito até no céu que nunca viu. Nunca em si mesmo. Eu não me adaptei àquela igreja. Eu não me acostumei com aqueles irmãos. Eu não me senti bem naquele lugar. Olhe para você. Examine, pois, o homem a si mesmo. Salmo 139. Sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos. Será que você tem coragem de pedir isso a Deus? Deus, sonda o meu coração. Não é o do fulano, do Bertano, é o meu. Sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Tira todo o mal que há em mim. Liberta a minha vida. Transforma a minha vida. Enquanto nós ficamos preocupados com a libertação do outro, da transformação do outro, esquecemos de escapar pela nossa própria vida. Mas que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, tome a decisão, volte ao caminho, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Se converta a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas eu tenho a minha religião. Mas eu tenho a minha crença, que foi da minha avó, do tataravô, do bisavô, do meu pai, agora é minha. Abra a sua Bíblia, se você tem. Em João, capítulo de número 2. João, capítulo 1. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Amém? Mas a todos quanto receberam, receberam a quem? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo, o único que tem poder de te salvar, de regenerar, de transformar, da sua vida libertar. A todos quanto o receberam, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus Cristo. Você é criatura por ser um ser criado. Mas hoje, você pode deixar de ser criatura e passar a ser filha, filho, porque crê na salvação que é em Cristo Jesus. A decisão é sua. Olha, é por isso que Jesus é considerado nosso Redentor.